Oi pessoal, aqui quem fala é Raquel. Eu fiquei responsável pelo momento hipertexto da lição da Escola Sabatina dessa semana. No momento hipertexto, a lição traz algumas perguntas para aumentarmos o nosso conhecimento sobre o assunto. Então bora lá? Antes de entrarmos nas nossas perguntas, é interessante entender o contexto em que a parábola foi contada. Então lá em Lucas 16, alguns versículos antes da parábola, lemos o seguinte, você pode acompanhar na sua Bíblia, a partir do versículo 13. Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e à riqueza. Os fariseus que eram avarentos ouviam tudo isso e zombavam de Jesus. Então, nesse capítulo, Jesus fala sobre o amor à riqueza, e os fariseus zombam dele. Então, logo em seguida, Jesus conta uma parábola. Tipo assim, peraí, vocês estão se achando demais? Vou contar uma parábola para vocês. Então, não podemos entender essa parábola no sentido literal, e nenhuma doutrina deve ser criada baseada numa parábola, ou então num verso isolado. E temos mais versos na Bíblia que defendem que após a morte as pessoas estão descansando, e vindo depois disso um juízo, para a ressurreição da vida eterna ou da morte eterna. Então, os fariseus zombam de Cristo, e ele conta essa parábola de um rico que ele guardava as riquezas apenas para si, enquanto havia um pobre que estava sempre no convívio dele, que estava perto dele, mas ele não ajudava. A história então conta que o rico foi para o local de tormento eterno, enquanto o pobre, que se chama Lázaro, ele foi parar no seio de Abraão. E o rico, ele clama, Pai Abraão, por favor, ele pede socorro ao pai Abraão. É interessante que isso foi diretamente as respostas aos fariseus, que achavam que iam ser salvos somente por serem descendentes de Abraão. Mas Jesus quis dizer, vocês sendo filhos de Abraão não garantem a salvação. O que mais importa é seguir a lei de Deus. E o apego à riqueza não está em conformidade com as leis de Deus. Então, só para nós deixarmos claro que não existe essa ideia na Bíblia de que após a morte existe um castigo imediato ou uma recompensa imediata, trouxe aqui para vocês alguns versos que a lição trouxe nessa semana. Vocês podem ver Eclesiastes capítulo 9, versos 5 e 6. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa. Mas a sua memória fica entregue ao esquecimento. Também o seu amor, o seu ódio e a sua inveja já pereceram, e já não tem parte alguma para sempre em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Dizendo aqui, deixando claro em Eclesiastes, de que os mortos não sabem coisa alguma. Então não tem como o morto clamar, Pai Abraão, me ajude. Ele está morto, ele está descansando. O próximo verso que traz é em 1 Tessalonicenses capítulo 4, do versículo 13 ao 18. Irmãos, o apóstolo Paulo escrevendo para os Tessalonicenses, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem, para que não fiquem tristes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele os que dormem. E pela palavra do Senhor, ainda lhe declaramos o seguinte, nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum predeceremos os que dormem. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. E quando Jesus descer dos céus, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles. Então é que juntos receberemos a recompensa, entre nuvens para encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolem-se uns aos outros com essas palavras. Outro versículo que também podemos acrescentar está em João 5, 28 e 29. O próprio Jesus diz, não fiquem maravilhados com isso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a voz dele e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Então, Cristo deixa claro que é preciso haver uma ressurreição. Então, após a morte, é preciso ainda esperar para que haja a ressurreição dos vivos e depois uma ressurreição dos mortos. Agora, entrando no momento mais esperado, as perguntas dessa semana, vamos começar aqui com essa pergunta. Jesus disse que é difícil para o rico entrar no céu.
Por que você acha que isso acontece? Essa é uma pergunta muito interessante que me fez lembrar esse seguinte texto de 1 Timóteo 6,10. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e atormentaram a si mesmo com muitas dores. Então, em 1 Timóteo, Paulo deixa claro que o amor ao dinheiro é a origem, a raiz de todos os males. O interessante é que eu já ouvi uma vez, há muito tempo na igreja, a seguinte frase: você dar o dízimo não significa que está salvo. Mas uma pessoa que deixa de dar o dízimo é um termômetro de que ela está perdendo a sua espiritualidade. Então, um dos primeiros sinais de que a pessoa está perdendo a sua fé ou está com descrença é de que ela para de entregar os seus dízimos e as suas ofertas. Então é interessante que essas pessoas começam a criticar a igreja, começam a suspeitar para onde vai o seu dinheiro e começam a achar que não há necessidade dela dar esse dinheiro porque pertence a ela. E ela acha que é injusto dar 10% de sua renda. Lá no livro de Deuteronômios vemos o seguinte: portanto não pensem, a minha força e o poder do meu braço me conseguiram essa riqueza. Pelo contrário, lembre-se do Senhor, seu Deus, porque é Ele quem lhe dá força para conseguir a riqueza. Então a pessoa que deixa de dar dízimo porque acha, não, o dinheiro é meu, por que eu estou gastando meu dinheiro, nem sei para onde vai? Em primeiro lugar, a Igreja Adventista é muito clara e muito transparente para onde vão os dízimos, então não há por que você suspeitar disso. Outra questão também é que você não pode dizer que os seus recursos verdadeiramente lhe pertencem. Como vemos em Deuteronômios, é Deus quem dá força para adquirir riqueza. É Deus quem faz respirar, é Deus quem dá saúde para sair e trabalhar. Então tudo que você conquista, nada é possível sem a bênção de Deus. Então nada do que realmente temos é nosso, tudo pertence a Deus. E é por isso que em gratidão lhe devolvemos a parte que lhe cabe. Ele pede apenas 10%. Então, só para concluirmos a primeira pergunta, quando Jesus diz que é muito difícil entrar um rico nos céus, é justamente pela questão ao apego às riquezas. Como o próprio apóstolo diz, é a raiz de todos os males. E muitos nessa cobiça acabaram desviando da fé. A segunda pergunta traz o seguinte: quem são os mendigos da nossa época? Que necessidades não atendidas estão ao nosso redor hoje? Essa é uma pergunta muito interessante que me faz lembrar outro texto bíblico. Veja só, em Deuteronômio capítulo 15, a partir do verso 10, vemos o seguinte: vocês devem dar livremente, sem maldade no coração, quando lhe derem o que ele precisa, porque por isso o Senhor seu Deus o abençoará em todas as suas obras e em tudo o que vocês empreenderem, pois nunca deixará de haver pobres na terra. Por isso ordeno a vocês que livremente abram a mão para o seu compatriota, para o necessitado, para o pobre que vive na terra de vocês. Então, os mendigos, os necessitados de hoje, como a própria Bíblia diz, sempre existiram e sempre vão haver na terra enquanto existir pecado nesse mundo. O próprio Cristo também, quando esteve aqui, vocês lembram do episódio que Cristo ele foi ungido por Maria? E quando ele foi ungido, Judas, que estava roubando dinheiro da bolsa de ofertas, disse o seguinte: por que esse desperdício? Esse dinheiro podia ter sido vendido, esse perfume poderia ter sido vendido e sido dado aos pobres. E lá em João capítulo 12, podemos ver o seguinte: mas Jesus disse, deixe-a, que ela guarde isso para o dia do meu sepultamento, porque os pobres estarão sempre com vocês, mas a mim vocês nem sempre terão. Então o próprio Cristo também deixa claro nessa fala que sempre haverão pobres e necessitados nesse mundo, enquanto haver pecado aqui. Então os necessitados de hoje são os necessitados do passado, e devemos também estar da mesma forma como a Bíblia diz, sempre dispostos a ajudar essas pessoas. Interessante que em Tiago diz o seguinte, 1 Tiago 1, versículo 27. A religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai é essa: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. Então, atender à necessidade do órfão, da viúva, da pessoa, mas pessoas desamparadas na sociedade, esse é o nosso dever cristão. É interessante que no Brasil nós temos serviços assistenciais financiados pelo próprio Estado, como Bolsa Família. Só que não podemos dizer, aquela pessoa recebe Bolsa Família, não precisa fazer mais nada, o Estado vai fazer por ela. A Bíblia deixa claro que a responsabilidade também é nossa,
Não devemos esperar pelas instituições para ajudar aquelas pessoas. Sempre que vemos necessidade, não podemos dizer, deixa que o Estado resolve. Nós, como praticantes da religião pura e verdadeira de Cristo, devemos estar dispostos a ajudar essas pessoas. A terceira pergunta diz o seguinte: quais são algumas maneiras pelas quais nós, como indivíduos e como igreja, podemos usar nosso dinheiro para abençoar outras pessoas? Seja criativo. Confesso que essa é uma pergunta um pouco difícil, que eu não me acho criativa. Essa pergunta me fez lembrar de um acontecimento ainda na minha adolescência. Na região onde eu moro, lá em Petrolina, Juazeiro, ali no Vale do São Francisco, nós tínhamos o costume de caminhar na orla. E na orla de Juazeiro, a gente sempre costumava ver pessoas, moradores de rua, com pão e com um copo com sopa. Várias vezes nós íamos caminhar na orla e vimos essas pessoas sempre passando com um copo e com pão. E certo dia nós vimos que era um casal que abria a porta-mala do carro e tinha lá uma panela grande de sopão e uma sacola de pão. E eles entregavam para os moradores de rua. E era quase todo dia, então a gente ia várias vezes e sempre tinha dias diferentes e sempre era a mesma rotina. Íamos caminhar e vimos pessoas passando com pão e com sopão. Eu não sei se aquelas pessoas pertenciam a alguma igreja, a alguma instituição, a alguma ONG, mas elas estavam fazendo o que Deus pede para fazermos. Então, sobre essa questão de ser criativo, eu acho que a criatividade está nas coisas mais simples. Mesmo que seja algo simples, como servir um copo de sopa e um pão, mas isso já é servir ao necessitado. Então, acho que mais importante do que ser uma ação super elaborada e super criativa, acho que o mais importante é a continuidade. Eu já participei de algumas ações na igreja que tinham uma proposta muito boa, mas eram muito complicadas, muito elaboradas, e o problema que sempre acontecia, a gente iniciava e parava o projeto, porque era muito difícil, exigia muito. Acredito que a forma mais simples é o que funciona, porque o mais simples pode ser repetido várias vezes. Lembrando que uma pessoa que está com fome hoje vai estar com fome amanhã de novo, então não adianta também fazermos isso a cada semana, a cada mês. Sempre haverá pessoas com fome todos os dias. Então acho que o mais simples é o que funciona. A pergunta número 4 traz o seguinte: Jesus nos disse para juntarmos tesouro no céu. Na sua opinião, o que isso significa e como podemos fazê-lo? Lá em Mateus 6, a partir do versículo 19, lemos o seguinte: não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntem tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não corroem, e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. E em 1 Timóteo, no capítulo 6, lemos o seguinte: exorte os ricos desse mundo a que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso prazer. Interessante que Cristo diz que a riqueza desse mundo é consumida pela traça e roubada pelos ladrões. E Paulo também diz: não coloque a sua esperança na instabilidade da riqueza desse mundo. A riqueza desse mundo é muito instável, pode ser roubado, pode ser consumido, mas que sejamos ricos em boas obras, em obras que agradem a Deus. E o que é isso? E Paulo continua: que eles façam o bem, sejam ricos em boas obras, generosos em dar e prontos a repartir, ajuntando para si mesmos um tesouro que é sólido fundamento para o futuro, a fim de tomarem posse da verdadeira vida. Então vemos aqui que ser rico para Deus é você ser rico em boas obras. Então ajuntar riquezas no céu é você ser rico em atos de bondade, é você investir a sua riqueza no que realmente importa, que é o próximo e na obra de Deus. Eu queria trazer para vocês, para a gente concluir essa pergunta, um trecho do livro Parábolas de Jesus, no capítulo 21, que é o capítulo dessa semana, e diz assim: a parábola do rico e Lázaro mostra como são avaliadas as duas classes representadas por esses homens no mundo invisível. Não é pecado ser rico, se a riqueza não for alcançada por injustiça. Um rico não é condenado por possuir riqueza, mas a condenação sobre ele paira se os meios a ele confiados forem despendidos de forma egoísta. Muito melhor faria se depositasse seu dinheiro ao lado do trono de Deus,
usando para fazer o bem. Então, depositar o seu dinheiro no céu, você colocar o seu dinheiro no céu, é você usar o seu dinheiro para fazer o bem. A morte não empobrecerá ninguém que assim se devote a procurar riquezas eternas. Mas o homem que acumula dinheiro para si, nada poderá levar para o céu. Demonstrou-se um mundano infiel. Durante a vida, teve boas coisas, mas esqueceu-se do dever para com Deus e deixou de assegurar o tesouro celeste. O rico que teve tantos privilégios nos é apresentado como alguém que deveria haver cultivado seus dons, de modo que suas obras atingissem um grande além, levando consigo as aperfeiçoadas vantagens espirituais. Então não é pecado ser rico. O pecado é você usar essa riqueza em benefício próprio e não na obra de Deus. Até porque vemos aqui que a riqueza também é um dom que Deus dá. Vimos algumas lições atrás sobre os dons e talentos na obra de Deus. Então a capacidade de adquirir riqueza também é um dom que Deus dá, mas Ele dá esse dom para o benefício da sua obra também. E o texto continua. É propósito da redenção não somente extirpar o pecado, mas restituir ao homem os dons espirituais perdidos pelo poder atrofiante do pecado. Dinheiro não pode ser introduzido na vida futura. Ele não é necessário lá. Mas as boas obras feitas para conquistar almas para Cristo são levadas às mansões celestes. Mas os que desperdiçam de forma egoísta as dádivas do Senhor, que deixem seus semelhantes sem auxílio e nada fazem para a promoção da obra de Deus nesse mundo, desonram seu Criador. Roubam a Deus, está escrito junto a seus nomes nos livros do céu. O rico tinha tudo quanto podia ser adquirido por dinheiro, mas não as riquezas que teriam conservado sua conta justa com Deus. Então podemos juntar tesouros no céu, se usarmos os nossos dons, os nossos talentos, e entre esses dons a riqueza na obra de Deus. Assim estaremos investindo, depositando os nossos recursos no que verdadeiramente importa, que é na vida eterna. A última pergunta de hoje diz o seguinte: por que você acha que a Bíblia enfatiza a brevidade da vida? E como isso afeta as nossas prioridades? Então essa pergunta, ela me lembra uma parábola bem curtinha que Jesus conta lá em Lucas no capítulo 12. Você pode acompanhar na sua Bíblia, a partir do verso 15. E disse-lhes: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E propôs-lhe uma parábola, dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E arrazoava ele entre si, dizendo: que farei? Não tenho de recolher os meus frutos. E disse: farei isso: derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe, folga. Mas Deus lhe disse: louco, essa noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros, mas não é rico para com Deus. Essa parábola, então, lembra o que conversamos agora há pouco. Nada do que temos foi conseguido por causa dos nossos próprios esforços. É Deus que dá a vida, é Deus que dá energia para adquirir riqueza. Então nada verdadeiramente nos pertence, tudo é do Senhor. Aquele que se importa apenas consigo mesmo não está servindo a Deus. E precisamos entender que no breve tempo que nós temos e que não sabemos, a vida é breve e Deus não nos diz o momento exato em que vamos morrer para que vivamos cada dia nessa certeza de que precisamos agir como devemos. Se soubéssemos que iríamos morrer daqui a 50 anos, você não acha que ia deixar tudo para a última hora? Eu ia. Se nós não sabemos quando vamos morrer, o dia de fazer a bondade e praticar a bondade, fazer a vontade do Senhor é hoje. Então só temos hoje. O amanhã não nos pertence. Então hoje é o dia de usarmos os nossos dons, os nossos talentos e os nossos recursos na obra do Senhor. Nós não sabemos quando Deus vai pedir a nossa alma. Nós não sabemos quando o nosso tempo, o nosso serviço nesse mundo vai ter chegado ao seu fim. Nós nem sabemos quando Jesus vai voltar. Pode ser até amanhã. Então devemos estar prontos para quando o nosso Senhor voltar. Ou então para o momento em que Ele pedirá a nossa alma. E precisamos estar todos os dias prontos para esse momento. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um ótimo dia.
um ótimo final de noite. Não sei como você vai assistir esse vídeo, mas eu gostei muito de estar aqui com vocês. Tchau, beijo! Então estamos acompanhando a parábola do rico e do Lázaro. E vamos agora ver as perguntinhas do momento hipertexto para aumentar o meu... Meu Jesus, tá muito difícil. Oh, meu pai.